Minha gente querida, boa noite, bem-vindos, muita paz. Hoje vamos apenas ler um livro, a Gênese. É um item muito interessante e um pouco extenso. Fala dos milagres do Evangelho. É o desaparecimento do corpo de Jesus. O desaparecimento do corpo de Jesus, após sua morte, já foi objeto de inúmeros comentários. Os 4 evangelistas atestam, baseados nas narrativas das mulheres que foram ao sepulcro no 3º dia após a crucificação e não o encontraram. Alguns viram nesse desaparecimento um fato milagroso. Outros o atribuíram a uma subtração clandestina. Uma outra opinião diz que Jesus não teria tido um corpo carnal, apenas um corpo fluídico. Não teria sido em toda a sua vida mais do que uma aparição tangível. Numa palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte, todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas aparentes. Assim foi que dizem, seu corpo volta ao estado fluídico e pôde desaparecer do sepulcro, e esse mesmo corpo é que ele teria mostrado depois de sua morte. Sem dúvida, semelhante fato não pode ser considerado radicalmente impossível, dentro do que hoje se sabe acerca das propriedades dos fluidos, mas seria, pelo menos, inteiramente excepcional em oposição formal ao caráter dos agêneres. Trata-se, pois, de saber se tal hipótese é admissível, se os fatos a confirmam ou contradizem. A estada de Jesus na Terra apresenta 2 períodos, o que precedeu a sua morte e o que se seguiu. No primeiro, desde o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa pelo que respeita a sua mãe, como nas condições ordinárias da vida. Desde o seu nascimento até a sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem, nas diversas circunstâncias de sua vida, revela os caracteres inequívocos da corporeidade. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem e não têm nada de anômalos, pois se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão em graus diferentes em outros indivíduos. Após sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre esses 2 estados que não podem ser assimilados. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita, propriedades que diferem essencialmente dos fluidos etéreos. No corpo carnal, a desorganização se opera pela ruptura da coesão molecular. Ao penetrar no corpo material, um instrumento cortante lhe divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida são atacados, o funcionamento lhe cessa e sobrevém a morte do corpo, quer dizer. Não existindo nos corpos fluídicos essa coesão, a vida aí já não repousa no jogo de órgãos especiais e não se podem produzir desordens análogas àquelas. Um instrumento cortante ou um outro qualquer penetra num corpo fluídico como se penetrasse numa massa de vapor, sem ocasionar qualquer lesão. Tal a razão porque não podem morrer os corpos dessa espécie e porque os seres fluídicos, designados pelo nome de agêneres, não podem ser mortos. Após o suplício, o corpo de Jesus se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como são comumente os corpos
e todos puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando ele quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio, prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa do que o que pereceu na cruz. Forçoso é concluir que, se foi possível que Jesus morresse, é que seu corpo era carnal. Por virtude das suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas, que repercutem no centro sensitivo ou no espírito. Quem sofre não é o corpo, é o espírito, que recebe o contragolpe das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo sem espírito, a sensação é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito sem corpo material não pode experimentar sofrimentos, visto que estes resultam da alteração da matéria, de onde também é forçoso concluir que, se Jesus sofreu materialmente, do que não se pode duvidar é que ele tinha um corpo material de natureza semelhante ao de toda a gente. Aos fatos materiais juntam-se fortíssimas considerações morais. Se as condições de Jesus durante sua vida fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim tenha sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que escolhera como exemplo de resignação. Se nele tudo fosse aparente, todos os atos de sua vida, a reiterada predição de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse dos lábios o cálice de amarguras, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado no momento de entregar o espírito, não teria passado de vão simulacro, para enganar com relação à sua natureza e fazer crer num sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um homem simplesmente honesto, indigna, portanto, e com mais forte razão, de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais as consequências lógicas desse sistema, consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. Assim, Jesus teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. Essa ideia não é nova sobre a natureza do corpo de Jesus. No IV século, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu ao seio da Santa Virgem, e que não nascera dela. Que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas foram anatematizados no Concílio de Alexandria em 360, no de Roma em 374 e no de Constantinopla em 381. Tinham a mesma crença os docetas, do grego dócio, aparecer, seita numerosa dos gnósticos que subsistiu durante os 3 primeiros séculos. Bem, a discussão aqui é sobre o corpo fluídico de Jesus. Tem muita gente que ainda acredita nisso. Aqui Kardec deixa bem claro que não era fluídico, que o corpo era carnal. O desaparecimento do corpo de Jesus não fica explicado, mas provavelmente
evitou a sacralização do corpo dele. Que se os pedacinhos da cruz, o Santo Sudário se tornaram peças de adoração, de santificação, imagina se houvesse um corpo, tinha sido bem pior. E não é isso que é o objetivo da doutrina cristã, o que a gente acredita é na espiritualidade, não nesse corpo carnal que é temporário, é efêmero e não tem valor. Enfim, é uma discussão que continua até hoje. Então vamos à nossa prece, uma mensagem de André Luiz, do livro Coragem, psicografado por Chico Xavier. Hoje estamos no ponto exato da evolução para a qual nos preparamos. Somos espíritos eternos, com os recursos mais adequados para a solução de nossos problemas e tarefas, de acordo com os compromissos que abraçamos no campo do progresso necessário ou na esfera da aprovação retificadora. Estamos com os nossos melhores familiares, com os nossos melhores companheiros, que a lei do merecimento nos atribui. Permaneçamos convencidos de que a base da nossa tranquilidade está na integridade da nossa consciência. Compreendamos que todas as afeições problemáticas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas e nos compete ressarcir, e todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta para utilizarmos com a nossa própria vontade na construção de uma felicidade mais ampla, e entendamos que a vida nos devolve aquilo que damos. Na posse dessas instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e estejamos em equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, pois reconhecemos a necessidade de nos aperfeiçoarmos sempre. Se errarmos, estejamos decididos a corrigir, com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Vocês e nós estejamos convencidos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação ou ascensão, que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. E por isso, Senhor, nós pedimos e nós te agradecemos pela oportunidade dadivosa que nos deu de estarmos aqui nesta existência, corrigindo os nossos erros, procurando melhorar, evoluir, procurando nos conscientizarmos das nossas dívidas, das nossas obrigações e do nosso caminho para o bem, para estarmos contigo todo o tempo, para reajustarmos a nossa vivência, a nossa personalidade e podermos cada vez mais dar o que temos de melhor, dar o nosso amor, contribuir para o mundo com a paz, com o nosso saber,
com a nossa experiência, ajudando sempre os nossos irmãos e estimulando com fé, com amor, para que também eles encontrem o seu caminho, Senhor. Te pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos dê forças, que nos incentive, nos estimule, que nos ilumine, que nos ajude a abrir o coração para Ti, Senhor, sentindo cada vez mais a Sua presença, o Seu amor e a Sua luz luzindo dentro de nós, nos iluminando e refletindo em amor em todos os lugares onde estivermos, com todas as pessoas com quem estivermos. Que possamos brilhar tanto, refletir tanto a Sua luz, que possamos ajudar a iluminar todo o mundo, todo o infinito. Obrigada, Senhor. Que assim seja.